Sinais vitais. Os sinais vitais expressam o funcionamento e as alterações dos órgãos e/ou sintomas mais relacionados com a manutenção da vida. Classicamente, são considerados como sinais vitais o pulso, a pressão arterial, o ritmo e a frequência respiratórios e a temperatura corporal. Contudo, para melhor avaliação do paciente, podem ser incluídos a dor, o nível de consciência e a oximetria de pulso. Pulso e frequência cardíaca. A frequência cardíaca ou ritmo cardíaco é o número de vezes que o coração bate ou cicla por minuto. É expressa em BPM, batimentos por minuto. Ela é avaliada por meio do pulso. O que é o pulso? É a expansão e contração alternada de uma artéria após a injeção de um volume de sangue na aorta com a contração do ventrículo esquerdo. Em geral, para avaliar a frequência cardíaca, se faz a análise do pulso radial, mas também é possível palpar outros pulsos. Confira agora alguns tipos de pulso. Como fazer? 1. Higienize as mãos, explique o procedimento ao paciente e o posicione de maneira confortável, com o braço apoiado. 2. Com a polpa dos dedos indicador e médio, identifique e palpe o pulso radial, localizado medialmente ao processo estiloide do rádio. 3. Observar o estado da parede da artéria, lisa, endurecida ou tortuosa. O ritmo pode ser regular ou irregular. A amplitude ou magnitude, que pode ser ampla, mediana ou pequena. A tensão ou dureza, se ele é mole ou duro. Tipos de onda, normal, paradoxal ou filiforme. 4. Utilize o celular ou um relógio e conte o número de pulsações durante 1 minuto inteiro. O valor corresponderá à frequência cardíaca, que será dada em batimentos por minuto, BPM. 5. Anote e higienize as mãos novamente. Em adultos, é considerada normal uma frequência de 60 a 100 BPM. As principais alterações da frequência são uma taquicardia, quando é acima de 100 BPM, e bradicardia, menos de 100 BPM. Frequência respiratória. A frequência respiratória é definida como o número de vezes que uma pessoa respira a cada minuto, considerando um ciclo ventilatório completo. O ciclo ventilatório é composto por uma inspiração seguida de uma expiração e de breve repouso. Como ela é feita? Vamos lá. 1. Higienize as mãos. 2. Não se deve contar ao paciente que sua FR está sendo verificada, uma vez que, ao tomar a consciência da respiração, inconscientemente alteramos o nosso padrão respiratório. Você pode simular uma aferição de pulso ou de temperatura, enquanto na verdade observa a FR. 3. Utilizar o celular ou um relógio e conte o número de ciclos respiratórios, inspiração e expiração, durante 1 minuto inteiro. O valor corresponderá à frequência respiratória, que será dada em respirações por minuto, ou RPM. 4. Anote e higienize as mãos novamente. Em adultos, é considerado normal a frequência respiratória de 16 a 20 respirações por minuto, situação denominada de eupneia. As principais alterações da FR são taquipneia, que em adultos é a frequência respiratória acima de 20 RPM, bradipneia, que em adultos novamente é a frequência respiratória abaixo de 16 RPM. A apneia, que é parada de respiração, e a dispneia, que é uma sucessão de movimentos respiratórios amplos e quase sempre desconfortáveis para o paciente. Temperatura corporal. A temperatura do interior do corpo permanece quase constante, mesmo quando o indivíduo fica exposto a extremos de frio ou de calor. O calor do interior atinge a superfície corporal através dos vasos sanguíneos, plexo vascular subcutâneo, e permite a verificação da temperatura através de instrumentos especiais, como o termômetro. Há diferentes locais para se medir a temperatura corporal. Temperatura axilar, termômetro colocado no oco axilar. Temperatura bucal, termômetro colocado sob a língua, posicionando-o no canto do lábio. A verificação bucal é contraindicada em crianças, em idosos, pacientes graves, inconscientes, portadores de doença mental, portadores de alterações orofaríngeas e após fumar ou após ingestão de alimentos quentes ou gelados. E temperatura retal. Utiliza-se um termômetro especial de maior calibre e bulbo arredondado e é utilizado em situações especiais. Os valores normais da temperatura corporal são
temperatura axilar 35,5 graus a 37 graus Celsius, em média 36, 36,5 graus Celsius. Temperatura bucal de 36 a 37,4 graus Celsius. Temperatura retal de 36 a 37,5 graus Celsius, em média 0,5 graus Celsius maior que axilar. As alterações de temperatura corporal são hipotermia, valores abaixo dos normais, febre, valores acima dos normais, verificando a temperatura axilar. Vamos lá. 1. Higienize as mãos. 2. Higienize o termômetro de mercúrio digital com algodão embebido em álcool. 3. Explique o procedimento ao paciente. 4. Peça ao paciente para secar a axila com papel toalha descartável. 5. Ligue o termômetro digital e espere ao chegar ao zero, no caso do digital. 6. Colocar na axila com o braço colado ao corpo, dobrar o cotovelo e dobrar o braço oposto por cima. 7. Manter o termômetro por aproximadamente 3 minutos ou até ouvir o apito final do termômetro digital. 8. Retirar o termômetro, verificar e anotar a temperatura observada em graus Celsius. 9. Higienize as mãos. A pressão arterial é a força exercida pelo sangue contra a parede das artérias. É composta pela pressão sistólica, a pressão mais elevada, observada nas artérias durante a fase sistólica do ciclo cardíaco, e a pressão diastólica, que é a pressão mais baixa detectada na aorta e nos seus ramos durante a fase diastólica do ciclo cardíaco. A aferição da PA é realizada por meio de dois aparelhos, o aparelho de pressão, chamado esfigmomanômetro, e o estetoscópio. Durante a aferição da PA, ouvimos o chamado som de Korotkov, que é dividido em fases. Fase 1, surgimento dos primeiros sons, pequena intensidade e alta frequência. Fase 2, sons suaves e prolongados, podem ser inaudíveis, é um hiato auscultatório. Fase 3, sons mais intensos e nítidos. Fase 4, sons de baixa intensidade e abafados, onde os níveis de pressão da bolsa discretamente são maiores que a pressão diastólica. E a fase 5, desaparecimento dos sons. Como fazer a aferição da pressão? Antes de começar o procedimento, lembre-se sempre de higienizar os instrumentos necessários. Vamos lá. 1. Primeiro, higienize as mãos e explique o procedimento ao paciente. 2. Verifique a posição do paciente. A medida da PA deve ser realizada com o paciente sentado, com o braço despido, apoiado sobre uma superfície firme e na medida da altura do coração. Com a palma da mão voltada para cima, as pernas devem estar descruzadas, pés apoiados no chão, costas apoiadas no encosto da cadeira, o paciente deve estar relaxado. 3. Pergunte ao paciente se ele não está com a bexiga cheia, se praticou atividade física em menos de 60 minutos, fumou, alimentou, ingeriu bebida alcoólica ou café pelo menos 30 minutos e deixe o paciente descansar por 5 a 10 minutos em ambiente calmo com temperatura agradável. 4. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço.
5. Localize a artéria braquial por palpação. Com o braço do paciente em leve flexão, palpe com os dedos indicador e médio medialmente ao ventre, o tendão do bíceps, acima da fossa cubital até sentir as pulsações da artéria braquial. 6. Coloque o manguito 2 cm acima da fossa cubital e centralize o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 7. Palpe o pulso radial. 8. Infle o manguito até o desaparecimento do pulso radial. Em seguida, desinsufle o manguito lentamente. Quando reaparecer o pulso, será obtido o valor da pressão sistólica. 9. Posicione o estetoscópio nos ouvidos e sobre a artéria braquial e insufle o manguito cerca de 30 mm de mercúrio acima do valor encontrado para a pressão sistólica pelo método palpatório do passo anterior. Soltar o ar de maneira contínua, à razão de 2 a 3 mm de mercúrio por segundo até o completo esvaziamento da câmara. Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som, fase 1 de Korotkov, que se intensifica com o aumento da velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som, fase 5 de Korotkov, ao escutar cerca de 20 a 30 mm de mercúrio abaixo do último som para confirmar o seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. E por fim, anote a pressão verificada sem abreviações. Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas e higienize as mãos ao término. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a PA deve ser interpretada de acordo com os números e a tabela abaixo. Dor. A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual já existente, real ou em potencial. Classificar de acordo com 1. Localização, onde o paciente sente dor. 2. Qualidade ou caráter. O paciente descreve a sensação que a dor provoca, por exemplo, dor contínua, em pontada, em queimação. 3. Intensidade. O quanto dói. Pode-se usar escala de dor para quantificar melhor. Escala visual analógica, EVA. Para utilizar a EVA, o atendente deve questionar o paciente quanto ao seu grau de dor, sendo que 0 significa a ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável pelo paciente. Oximetria de pulso. O oxímetro de pulso é um aparelho simples que se tornou obrigatório na avaliação dos sinais vitais. É um dispositivo eletrônico que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue do paciente, ou seja, informa sobre a saturação de O2, dado útil na avaliação de um paciente grave. Pode ser colocado no dedo ou no lobo da orelha e o resultado aparece em poucos segundos na forma de saturação do oxigênio no sangue, juntamente com a frequência cardíaca.